Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV, o canal do jornal Repórter Diário. Aqui tem informação, tem prestação de serviços, temas do nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre educação neste momento. Estamos recebendo aqui o professor Paulo Sérgio Garcia, que é um especialista na área de educação, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, coordenador do Observatório de Educação do ABC. Veio aqui para conversar com a gente, entre outros assuntos, sobre a polêmica das mudanças propostas para o ensino médio no país. Professor, muito bom recebê-lo. Obrigado pela gentileza em estar conosco, viu? Eu queria, Anderson, inicialmente agradecer o convite, agradecer ao Repórter Diário, evidentemente na sua figura pelo convite. Agradeço bastante. Legal, vamos Fico à disposição. Legal, professor, a gente tem ouvido muita coisa a respeito disso, né? Muita polêmica foi criada a partir dessa iniciativa do governo federal. E ouvi gente dizendo assim, ó, o governo acertou no conteúdo e errou na forma. O senhor concorda com isso ou não? Eu respondo a sua pergunta a partir de um outro caminho, Anderson. Ninguém é contra no Brasil, acho que a maioria dos intelectuais, dos professores, ninguém é contra uma reforma no ensino médio. É urgente que se façam alterações, sobretudo para sintonizar o ensino médio à cultura juvenil. Ninguém é contra. Se a gente fizer um recorte, trazer para o Grande ABC, vou te dar alguns dados do Grande ABC, uma coisa bastante impressionante. Estudos nossos do Observatório mostrou, recentemente, em 2015, que a cada hora, uma criança abandona o ensino médio no Grande ABC. A cada hora? A cada hora. Esse estudo vai ser publicado agora na revista Sul-Americana, revista latino-americana de estudos em educação. Então, a cada hora, um aluno abandona a escola. Isso já é bastante significativo para a gente pensar em mudanças relacionadas ao ensino médio. Então, essa faixa, só para a gente poder contextualizar, nós estamos falando da moçada, nós estamos falando, adolescente, exatamente, né? 15 até 15 a 17, 18 anos. Nós temos também no Brasil, e temos no Grande ABC, para fazer um recorte para o telespectador compreender mais de perto, os índices de distorção idade série no Grande ABC são altíssimos. A gente, dependendo do município, a gente tem mais de 20%. A distorção idade série, para a gente entender um pouquinho do conceito, é aquela em que o aluno já ficou reprovado mais de um ano, então a partir de 2 anos. E a gente tem estudos também muito interessantes no Brasil e aqui no Grande ABC, que a criança, o jovem, aprende mais quando ele está na idade certa, ou seja, quando ele está no tempo exato. Okay. Quando passou esse tempo, a tendência é que ele aprenda menos. Então nós temos altas taxas de reprovação no Grande ABC, e temos altas taxas de reprovação no ensino médio também no Brasil, e mais centralizada, isso aqui é bastante interessante, as taxas de reprovação são mais centralizadas no primeiro ano do ensino médio. Então ninguém efetivamente é contra uma reforma. O que a gente sempre articula é que as reformas hoje em dia, sobretudo reformas curriculares, elas não são suficientes para mexer com a essência da educação. E, ao mesmo tempo, tentando responder a sua pergunta, é que as reformas impostas e apressadas nem sempre dão certo. A gente tem respostas disso no Brasil desde a década de 1960, com a primeira LDB, a 4024. Nós estamos falando de 1961. Então, reformas aligeradas, elas costumam não dar certo. A história da canetada, é isso? Da canetada, né? Alguns jornais sinalizaram isso, né? Conversa com a sociedade ou canetada? Muita gente acredita que está sendo uma canetada. Diz o governo que conversou com a sociedade. Será que conversou mesmo? Tem um plano, né? A história do ensino médio no Brasil não ir bem, não está indo bem, não é nova, é antiga. O governo já sinalizou vários projetos, teve o projeto Ensino Médio Inovador, vários projetos na tentativa. Aliás, só um parênteses, independente da questão política, ideológica, partidária, Dilma já falava disso, Temer está tomando medidas agora, quer dizer, não é porque mudou o governo que se decidiu mexer no ensino médio. Né, eu, de fato, sou contra reformas que não hajam diálogo com a sociedade, que sejam baseadas somente, nesse caso, em reforma curricular. A gente sabe que a educação exige muito mais do que uma reforma curricular. A essência da reforma me parece, de certa forma, interessante. É a flexibilização do currículo, isso não é novo, isso já acontecia na Europa, Estados Unidos na década de 1980. E a especialização, ou seja, ao mesmo tempo que você flexibiliza um pouco o currículo, você cria percursos em que o aluno possa seguir. Isso não é uma coisa nova.
No entanto, Anderson, a gente tem que ter um certo cuidado quando fala de reformas, porque do ponto de vista para a escola, que vai desenvolver isso, para o município, para o Estado, para quem está... isso tem outras consequências, como, por exemplo, vou citar uma rápida, é a questão da infraestrutura escolar. A gente sabe hoje no Brasil, a partir de avaliações de larga escala, como o IDEB, como a Provinha Brasil, como a Avaliação Nacional da Alfabetização, o próprio Enem, a gente sabe que os alunos que têm melhores resultados, melhor desempenho, são aqueles de famílias mais abastadas. Ou seja, o nível socioeconômico tem implicações, influencia o desempenho do aluno. Tem sido determinante. Tem sido determinante. E a infraestrutura também. A infraestrutura no Brasil, nós temos vários estudos. Quando eu falo infraestrutura, só para situar o telespectador, nós estamos falando de instalações, nós estamos falando de laboratórios, da escola, biblioteca, efetivamente da escola, biblioteca, laboratório de ciências, exatamente. Nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de computadores, de internet de banda larga, nós estamos falando de materiais, nós estamos falando de serviços, porque a escola precisa de serviços de manutenção, sim, vários tipos de serviços, e toda essa infraestrutura ela impulsiona não só a aprendizagem, no caso de alunos de ensino fundamental e médio, impulsiona o desempenho do aluno. E quando a gente fala de reforma curricular, colocar esse tipo, implica, evidentemente, na infraestrutura da escola. Porque só uma mudança na questão curricular, você acaba beneficiando já beneficiados. Ou seja, aquelas escolas que não têm uma boa infraestrutura, que terão que criar esses novos percursos em ciências humanas, elas, evidentemente, serão mais limitadas, porque elas não têm o recurso. Uma coisa é o ensino de biologia num laboratório de ciências com microscópios, outra coisa é o ensino de biologia na lousa. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, que a reforma curricular, se não vier acompanhada de um investimento grande na infraestrutura do Brasil, digo mesmo para a base nacional comum, a mesma coisa, você acaba... A reforma curricular vai beneficiar, vai ser um fator que vai potencializar em algumas escolas, geralmente as mais abastadas, e para outras vai ser um fator limitante. Isso me fez lembrar aquela polêmica da definição do percentual do PIB, de investimento, exato, por exemplo. Exato. A meta 20, né? Em 10%, é isso? A meta 20 dos planos. Essa é uma outra questão, Anderson. Porque senão não tem dinheiro para fazer, né? Exatamente. É por aí, exatamente. Uma conta simples. Né? Exatamente. O Plano Nacional de Educação, que foi promulgado em 2014, os municípios do Grande ABC realizaram seus planos em 2015, alguns terminaram em 2016, a meta 20 é a meta do investimento, é a mais importante. No entanto, é interessante observar que o Brasil discute hoje a PEC 241. A PEC 241, ela limita por 20 anos os investimentos, ela limita os gastos. Ou seja, há um conflito. Se vai haver uma limitação de gastos, se essa PEC passar no Congresso, aonde nós vamos encontrar os investimentos, não só para o Plano Nacional de Educação e para os planos municipais, mas também para aplicar no ensino médio. Então, essa é uma questão interessante. Reforma curricular, se não vier dosada de investimentos em infraestrutura, você imagina, uma das sinalizações é que haja o aumento progressivo na carga horária, de 800 para 1.400, são 800 horas por ano. O aluno passaria 7 horas na escola. Essa é a ideia, que a escola passe a ser de período integral. Teoricamente, muito boa Teoricamente, ideia. Uma ótima ideia. Exatamente. Né? Você vê sinalizações em outros países em que a carga horária é de 7 ou mais. Isso é uma coisa muito boa. Isso nos dá a medida exata de que, ao aumentar o tempo, nós vamos precisar de maior infraestrutura na escola, de mais professores na escola. Nós vamos precisar, em algumas escolas, de merenda escolar. Nós vamos precisar de laboratórios. Ou seja, há que se pensar a reforma curricular, ao mesmo tempo pensando na questão de infraestrutura e, sobretudo, na questão de investimento. É uma discussão realmente tem que ser ampla, né, professor? Não deve ser limitada a alguns itens que acabam naturalmente ganhando mais destaque, né? A história das disciplinas, vai tirar a educação física, vai tirar essa, vai tirar aquela. Quer dizer, essa é uma discussão que é importante ser feita. Aliás, o governo escolheu o método da medida provisória, sabe-se lá, né, por que motivos, mas de qualquer maneira provocou uma discussão importante no país, né? Se é ruim, se não é, mas pelo menos discutir educação acho que é um negócio importante para o Brasil, né?
Eu acompanhei logo que o ministro falou da medida provisória e nós acompanhamos nas mídias sociais o reflexo imediato em relação, vou situar, a educação física, podia falar da sociologia, da filosofia, mas a educação física, Anderson, no Brasil é uma das disciplinas que é bem representada. Eles têm o CREF, eles têm um conselho regional. A educação física é muito bem representada. E, evidentemente, que a educação física é importante no contexto da formação do jovem. Logo em seguida, houve um recuo, agora anda uma discussão para ver se isso entra. 13 disciplinas no ensino médio, Anderson, a gente acha que é muito. A gente sabe que é muito. Países que estão fazendo mudança curricular, eu estive na Finlândia em 2015, eles estão diminuindo o conteúdo para a gente encurtar a história e não falar das concepções de currículo, mas estão diminuindo o currículo e entrando com conteúdos de inventividade, de criação. Então, 13 disciplinas é um currículo cheio de conteúdos. Isso já foi discutido, um conteúdo cheio de conteúdo, um currículo não tem tempo para outras questões que também são importantes na formação dos jovens. Mas aproveitando uma fala agora, no início da conversa que o senhor disse sobre o abandono, né, a evasão escolar. Esse currículo é determinante para esse número alto de evasão que a gente tem, de um aluno por hora deixando o ensino médio no grande ABC, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. O currículo não é atrativo, ele não está em sintonia com a cultura juvenil. O ensino médio no Brasil não é fala minha, fala de colegas, falta uma identidade ao currículo de ensino médio, ele tem que estar mais próximo. A ideia da especialização, que as escolas ofereçam áreas, 4 áreas pelo menos, é a ideia de que ele faça uma parte básica, que todos percorram esse mesmo percurso no início, e depois cada aluno, segundo o seu desejo e o seu interesse, isso é muito importante, porque o interesse faz com que o aluno, não é uma regra, mas faz com que ele avance mais nos estudos, ele possa então seguir um percurso de especialização. Sem dúvida, isso não é novo, como eu disse, nos Estados Unidos, na década de 1980, Sim. 1990, essa especialização trazida sob sinalizações de matérias obrigatórias e eletivas. As eletivas são escolhidas pelo aluno segundo os seus desejos. Nós no Brasil, essa escolha, via de regra, se faz no ensino superior. Exatamente. Exatamente. No Brasil, a gente tem no ensino superior que o aluno pode escolher o percurso que ele deseja para avançar. É isso. Agora, a partir das experiências aqui do ABC, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Que outros dados são importantes que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo nesse momento? Além da evasão, que números o observatório pôde acompanhar e está sinalizando, porque eu sei da sua participação também aqui no consórcio intermunicipal, o grupo de trabalho de educação, a gente sabe o trabalho que é realizado. Para onde caminha a educação aqui? As cidades estão aí para eleger seus prefeitos, né? E na campanha eleitoral se fala muito de educação, não é de hoje que se fala em educação, mas precisa se agir mais, né? A nossa região tem que norte aí para a questão da educação, professor? Se é que é possível dizer isso. Talvez a região do Grande ABC seja uma das poucas no Brasil que possui essa integração, possui um consórcio de educação muito bem criado, que tenta criar políticas de articulação, porque os municípios têm professores em comum, trabalhadores em comum em vários municípios, Sim. E isso é muito interessante. A gente tem, Anderson, particularidades bastante diferentes nos municípios, evidentemente, de acordo com os índices socioeconômicos de cada município. Mas o que eu posso te dizer, isso é bastante interessante para o nosso telespectador, é que mesmo numa região mais rica do país, vou definir dessa forma, falando de índice socioeconômico, mesmo numa região mais rica do Brasil, a gente tem os mesmos problemas que outras regiões no Brasil apresentam. São poucas as diferenças. Veja a questão do abandono escolar. No Brasil, dados do professor Mozart, um aluno a cada 24 segundos abandona a educação básica. 24 segundos? 24 segundos, não é? Aqui no ABC, o nosso estudo mostrou no ensino médio que a cada uma hora... Veja, esse é um dado. O fracasso escolar ainda é um grande problema no Brasil. E o fracasso escolar ainda é um grande problema na região do ABC, uma das regiões mais ricas do Brasil. O índice de reprovação é alto no Brasil,
na região do Grande ABC. As diferenciações são pequenas em relação à nossa região. Evidentemente que isso sinaliza para as autoridades políticas, os gestores, aqueles que trabalham com educação, que é necessário investir na educação. É necessário não só a criação de escolas, mas é necessário definir políticas em relação, por exemplo, à formação de professores. Posso dar vários dados, porque nós analisamos alunos de 8 anos na região do Grande ABC, aqueles que realizam a Avaliação Nacional de Alfabetização, a Avaliação Nacional do Ministério da Educação, dados, por exemplo, da Prova Brasil, que acontece nas disciplinas de português e matemática no 5º ano, no 9º ano e 3º ano do ensino médio. Evidentemente que nessas avaliações, a região do Grande ABC vai muito melhor. Nós temos dados indicando, olha que coisa interessante, Anderson, nós temos dados indicando que o nosso ensino fundamental, na região, falando em média, em geral, na região do Grande ABC, ele vai muito bem, ele está tendo um crescimento gradual e contínuo e constante. No entanto, o Fundi 2 já começa a dar sinalizações, em termos de avaliação de larga escala de desempenho, nós temos uma região mais estagnada em crescimento, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E isso vai crescendo e vai chegar, evidentemente, no ensino médio. Estamos avaliando ensino público e privado. Nós estamos avaliando o ensino público, escolas municipais e estaduais. Okay. Poucas análises nós fizemos de escolas particulares, que é uma outra realidade. Sim, é difícil você comparar. Isso que é importante escolas, explicar, porque senão o pessoal pode achar que tem particular junto. Né? Exatamente. Não, nós estamos falando de escolas públicas, nós acabamos de fazer um estudo, para te dar mais alguns elementos, da infraestrutura das escolas de educação infantil no ABC. Nós estamos em 2016 e tem escolas ainda que não tem parquinho no Grande ABC. A infraestrutura, ela auxilia na organização dos ambientes de aprendizagem na educação infantil. Nossa! Né? Então, se você não tem, né, a organização e a criação de um ambiente de aprendizagem é tributário da infraestrutura. Você não tem o parquinho, as professoras tentam improvisar. Mas se você não tem um laboratório de informática, por exemplo, vejam quantas aprendizagens, quantos ambientes de aprendizagem não são criados por quê? E a gente ainda hoje, né, nós temos municípios que têm 40% de parquinho na região do Grande ABC de parque infantil, né? Lamentável. Então é a hora de cobrar das autoridades, né? Esse tipo de atitude. Bem, educação é um tema apaixonante, poderíamos ficar aqui horas e horas conversando com o professor Paulo Sérgio Garcia, uma simpatia, conhecedor profundo do tema, e a gente certamente voltará a conversar em outras edições aqui do RDTV, com esse gancho do ensino médio, com outros ganchos, já que ele coordena esse trabalho fundamental, já foi explicado aqui, do Observatório de Educação do ABC, e pauta que não vai faltar, tenho certeza disso. Professor, foi muito bom recebê-lo, obrigado por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Grande abraço, fica à vontade para se despedir de quem nos acompanha aqui, dos internautas. Ok. Eu me despeço agradecendo a oportunidade, ao convite, Anderson, e fico à disposição das próximas. Nós temos divulgado as pesquisas no Grande ABC, no site da Universidade Municipal. Tem lá uma parte que a gente coloca esses estudos que a gente vem realizando aqui no Grande ABC, evidentemente numa tentativa clara de auxiliar os municípios, de auxiliar as autoridades, de conhecermos um pouco mais da nossa realidade e, a partir disso, evidentemente, poder agir. Então, muito obrigado aos ouvintes. Legal. Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, professor Paulo Garcia, conversou com a gente. E você pode ver outras entrevistas também em reporterdiario.com.br. Muito obrigado pela audiência. Continuem acompanhando as entrevistas do RDTV. Grande abraço e até a próxima.